sentado, depois a gente... Queria orar primeiro. Alguém quer orar? Isso é bom, né? É um treinamento para a sala de oração, amém? Vocês estão aí, acordados? E eu queria que alguém orasse, então, já para começar. Depois a gente analisa a oração da... Mentira. Rapaz, uma vez eu estava na outra igreja, na congregacional, e aí estava numa reunião, estava falando com alguns músicos, embora a gente não liderasse lá. E aí eu falei, quer saber se um cara ora? É só mandar ele orar. Porque tem uns caras assim, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus. Sabe, parece que está com medo, né? Mas conversando a pessoa é normal. Eu tenho pavor de... Outro dia eu falei isso aqui na igreja mesmo, eu não sei se alguém ficou chateado, mas eu tenho pavor de rede social já, né? Mas eu tenho pavor de gente que é tímido na igreja. Criança é muito assim, né? Fala contigo. Porra, moleque vão no Raul Gil com 3 anos. Tio Raul. Entendeu? A Maísa esculachava o Silvio. Ah, você usa peruca, você é barrigudo, você é velho. Fala. Mas essas mesmas pessoas fora, apresentação de colégio, é absurdo, né? Dança TikTok, mas na igreja é para dar uma oração. E assim são as pessoas, né? Aí eu falei, eu tenho pavor de gente que é tímido na igreja e fica dançando no TikTok. Porque para você dançar, para se expor... Qual é a intenção de você fazer vídeos na internet? Ser visto, correto? Se você orar aqui agora, 30 pessoas, 20 pessoas vão ouvir você orando. Agora, se você começar a botar oração gravada no Instagram e conseguir o objetivo que eu acho que é 90% querem isso, a fama, vão ter 3 milhões assistindo tua oração. Então você tem vergonha de quê? Então é o foco aonde está. Mas alguém quer orar depois? Ah, Jesus! Eu vou, como diria um apóstolo que eu conheci, ele fala assim, eu vou orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, que o Senhor nos faça crescer mais um pouco, que a tua graça, que a tua glória esteja sobre nós e que, principalmente, Senhor, consigamos alcançar o objetivo, que é treinar não para ficarmos mecanicamente os nossos movimentos, mas treinar para justamente, quando precisarmos fazer outros movimentos, conseguirmos desenvolvê-los e conseguir com que o Senhor esteja em nossas orações, em nossas súplicas, em nossa adoração diária. Nós te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse treinamento é o intensivo sobre harpa e taça. Semana passada o Danilo falou muito sobre intercessão, sobre oração. Quantos estavam aqui? A maioria, que bom. Gente, vocês são heróis. Porque, eu não sei, quantos já vieram na sala de oração? Precisa explicar o que acontece na sala? Existem coisas que acontecem na sala de oração, e depois a gente vai falar disso, porque pode ter alguém aí na cabeça, mas agora tudo é sala de oração, virou moda. Agora não, desde a época de Jesus. Mas eu vou explicar depois, talvez na última aula, que semana que vem volta o Danilo. Mas existem coisas que acontecem que 99% das vezes não acontece num culto. Então, e existem coisas que acontecem com você orando em casa que também não acontecem no culto. Você pode chegar no culto, tem gente que tem o costume de quando entra no culto se ajoelhar, orar, mas não tem coisas que acontecem ajoelhado no seu quarto que não acontece ali, porque ali é 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Então, a oração é fundamental. Eu estava vendo, tem um outro, que o Mike gosta muito desses avivalistas, Finney, dizia o seguinte, ele dizia que, mas ele dizia o seguinte, o mundo precisa ser permeado por oração, e não por ação. Também fui de um monte de igreja, fui de igreja batista, dizia o seguinte, oração, orar mais agir. Quem já ouviu isso? Quem já fez isso? E quem se deu mal com isso? Entendeu? Porque o coração é enganoso, você começa a orar, você pode ter diversas impressões. Eu, Luciano, por exemplo, eu tenho muito assim, como Deus fala comigo, eu tenho muito isso, de ter uma impressão, uma percepção, quase que um pensamento, mas isso é uma linha muito fina. Lá em Botafogo, no Pinel, tem um monte desses caras que eram
pregador do manto. E você encontra aí pela rua de vez em quando. Agora está até menos, né? Mas você encontrava, quando era a época dos ar livre, podia pregar na praça, você encontrava um monte de maluco. Porque entre a sabedoria e a loucura, é muito fino. Dizem, né, os estudiosos, né, que dizem que os caras mais inteligentes são os menos sociáveis. São os malucos. O Steve Jobs, maluco, se trancou na garagem, não estuda, não come, era 20 horas, 22 horas por dia fazendo a parada dele. E hoje é a marca mais valiosa do mundo. Dizem que 70% dos jovens têm um relacionamento afetivo com a Apple, com os iPhones da vida. O cara sai até nu, vai chegar um dia que o cara vai sair nu, vai falar, ih, rapaz, esqueci a roupa, mas o iPhone está aqui. Vou comprar uma bolsinha atravessada e põe, está tudo certo. Porque é basicamente isso. A primeira coisa que você procura, o celular. Então, o que nós estamos falando é que, eu voltando para o que eu estava falando, eu tenho muito isso, me vem um pensamento. Por exemplo, o musical. Eu não paro, eu paro, claro, eu oro, lógico. Eu oro, jejuo, busco. Mas é muito assim, às vezes eu estou na rua, às vezes eu estou em casa, às vezes eu posso até estar orando e me vem um pensamento, me vem uma ideia. Nesse dia eu estava assistindo um vídeo de música, que é uma outra coisa que Deus faz muito comigo. Eu estou vendo YouTube, alguma coisa assim, e eu não gosto muito de ficar ouvindo essas músicas da moda, seja gospel, seja de crente ou seja da MK, mentira. Seja de crente ou não, mas eu não gosto de ficar ouvindo. Então, acontece muito comigo de eu estar no YouTube, eu vejo uma parada assim, um cara, eu vou e coloco. E aquela música mexe comigo assim absurdamente e tal. Tem uma música do Fred Hammond que é Running Back to You, eu estou voltando para ti, que é a primeira vez que eu ouvi, eu só tinha inglês. E eu sou tipo The Books on the Table, num saco de inglês. E eu chorava absurdamente. Depois eu fui ouvir que a letra é exatamente isso. Ele fala, eu estou aqui, eu já errei, mas eu quero ficar contigo. É a música do filho pródigo, mas é muito forte a letra. Então acontece muito comigo. Aí eu estava vendo a música e aí me veio a ideia, porque a Cartas Vivas começou quando o pastor vai levar comida para o mendigo fala, não, comida eu já tenho, me traga a presença de Deus, Jair. E aí me veio a ideia, eu vou escrever isso aí, porque eu já tinha o roteiro do musical que outras pessoas tinham feito, só que estava várias cenas soltas. Eu falei, não vai dar para amarrar isso. É melhor uma história que a gente tenha começo, meio e fim, até para músico, dança, teatro, pegar. Então acontece muito isso comigo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é aquilo, orar mais agir. Aí você ora, você fala que tem que agir. Aí tu está orando sobre uma coisa, vem um sentimento que vai dar certo. Você vai e faz. Aí quebra a cara. Aí dá errado. Isso acontece muito com o namoro, com o emprego, principalmente essas duas coisas, né? Porque o povo quer o quê, gente? Trabalhar e ir para a praia com a namorada. Se divertir. Então, a pessoa ora, mas aí a outra pessoa falou uma coisa que... Eu lembro uma vez de um amigo meu que ele orou e abriu a Bíblia na roleta russa do crente. E estava escrito assim, vai, eu serei com a tua boca e a encherei, e te direi tudo que deve falar. Ele foi lá dar ideia na menina, qual foi a resposta? Não. Que Bíblia é essa, né? Está errada. Então, acontece muito isso. Eu queria começar, pré-começar, com a oração de Jesus na cruz. Eu não vou ler, não. O que Jesus fala? Deus meu, por que me desamparaste? Quantos já leram e já viram isso? Lógico, né? Viram a Paixão de Cristo. Que às vezes a gente não lê a Bíblia, mas a gente vê os filmes, né? Amém? Aquele do SBT de Noé é maravilhoso, né? Claro, tem um monte de coisa que não tá na Bíblia, mas eu acho legal a licença poética que eles usam quando o tempo começa a ficar preto, né? E a galera toda da cidade não acredita que vai chover, debocha dele, né? E ele começa a conversar com Deus, ele faz uma dancinha meio estranha, tipo dança da chuva, né? Eu acho bacana, interessante. Mas Jesus fala isso, Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele entrega o Espírito e morre. Já ouvimos que Jesus se sentiu sozinho. Já ouviram? Eu já ouvi mais forte. Jesus teve depressão, já ouviram? Eu já ouvi, Jesus naquele momento deprimido. Já ouviram o que mais? O que mais vocês já ouviram, gente? Ó, vou falar uma coisa, vocês têm que participar. Aí fica melhor. Se não participar, fica só eu falando.
que mais? Alguém já ouviu mais coisas sobre essa oração? Ninguém? Deus virou de costas para Jesus. Por isso ficou tudo preto, né? Porque Deus é luz. Faz sentido. Cara, dá para criar teologia com tudo, né? O nego é herói. Que mais? Ninguém já ouviu mais alguma coisa? Então, Jesus estava fazendo uma oração. Já falei isso aqui, vou falar rápido. Jesus faz uma oração em cima de um texto bíblico. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois, sobre orar em cima de textos, orar com versículos, orar. É bom deixar claro que quem aqui já pensou que se organizar a sua oração, ela vai ficar mecânica? Sejam sinceros, tá? Só tá a gente aqui, não está transmitindo, eu acho. Tá? Quantos aqui já... Então não posso sair daqui. Quantos aqui já pensaram isso? Seja na igreja em geral. Pô, vamos fazer um jejum, mas esse jejum aí tem tudo que tem que fazer. Porque já recebemos vários WhatsApp de tipo... pode comer arroz com feijão? Pode comer estrogonofe? Porque estrogonofe leva creme de leite, mais leite. Pode comer derivado de leite. Obrigado, Rodrigo. Quem pensou isso alguma vez na vida? Que se organizar alguma coisa que seja espiritual pode perder a essência, ou você não vai conseguir. Quem já pensou? 5 pessoas, amém. Então, organizar a oração não é engessá-la. O que Jesus faz na cruz? Uma oração organizada. O Danilo falou muito aqui no F-Hop, eles chamam de fogo organizado. Por quê? Porque também a gente é acostumado com duas coisas. Nós crescemos assim, orações frias e vazias. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a minha comida, meu Deus e meu Pai, seja comigo, meu Deus e meu Pai, e em nome de Jesus, amém. Né? E se está demorando muito, o que o povo começa no retiro? Amém, amém. E aí você vai para o outro lado, a vovó, a tia, a mãe, que o homem não ora. Por isso que é a padroeira do Brasil, porque tira o homem da posição que ele tem que estar. Então a avó, a tia, a mãe, as Déboras, mãe de joelhos, filhos de pé. A avó, aquela tiazinha do coque. Ai, Senhor, abençoa, repreenda todo mal, cuida desse menino. Não é? Algumas igrejas que você passa, cara, você nem vê o cara está ajoelhado atrás do púlpito. Senhor, vai tirando, vai tomando, vai tocando. Não é assim a oração? Então a gente cresce com esses dois modelos. A gente não sabe se a gente vai... Aí a gente não quer, depois que cresce, não quer ser desse fogo, do mistério, porque vai ter que botar terno, vai ter que ir na praia de calça, né? Aí tem esse outro lado, a gente tende a ir para esse lado. Qual é o lado? Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, minha família, minha comida, em nome de Jesus, amém. E o chefe está sempre perseguindo, as doenças estão sempre perseguindo, as emoções estão sempre defloradas, né? Não tem isso. Cara, vou dar um conselho para vocês agora aqui. O cara chegou para você e falou, pô, cara, tá ruimzão lá no trabalho, os caras estão me perseguindo. Fala assim, ora, pronto, ele não vai nem querer conversar mais contigo. Porque orar é pôr a mão de Deus sobre uma situação. E orar também é desarmar minas que o diabo já pôs lá na frente. Então, se você ora, acabou. Entendeu? Tá raro essas histórias. Até porque a gente está na geração do fast food, mas gente que orou 15 anos, 20 anos para a pessoa se converter. Eu lembro da Cássia, esposa do Ailton Ferraz, o jogador de futebol. 15 anos orando por ele. 15 anos. E não é orando e o cara de boa, não. É orando e o cara com aquela galera. Jogava Fla-Flu, acabava, ia os dois times, que engane-se vocês que eles são inimigos, tá? Ia os dois times e ele dançando em cima da mesa de cueca na boate. E ela orando, cara. 15 anos, o cara converteu. Você conhece um cara doce, um cara tranquilo, mas era revoltado. Então a gente tinha muitas histórias, 10 anos orando, 5 anos orando. Para quê? Para ter essa oração respondida. E a gente quer orar em 5 minutos e ter a oração respondida. O que Jesus faz? Jesus manda um código ali. Ele ora em cima do Salmo 22, que é, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de mim, de socorrer-me? Tão distante dos meus gritos. Depois esse salmo termina, mas eu que estou morrendo aqui agora,
eu que estou sofrendo, eu que todo mundo está vendo, achar que eu perdi, ele fala, mas eu te louvarei na grande congregação, estarei à sua direita, babá. Começa triste, termina com vitória. É tipo, Senhor, eu estou aqui, estou passando uma situação lá em casa, está acontecendo isso, está muito pesado, me ajuda, até quando o Senhor vai ficar sem me ouvir? Porque eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, essa situação vai se resolver, babá. Termina lá em cima, não fica sofrido, gemendo o tempo todo. Então é isso que acontece. Ah, Luciano, mas ele só falou as primeiras frases. Sim, porque as mães ensinavam, já falei isso também. As mães ensinavam as crianças a Bíblia, porque não tinha Bíblia. Tinha os rolos lá que os caras liam, às vezes uma vez por ano, e só os sacerdotes. Então, as mães ensinavam, o ensino era passado verbalmente, iam contando as histórias. E elas passavam em forma de música. Então é mais fácil você lembrar de uma música do que você lembrar de uma história. Se eu falar para você, diz para mim o Salmo 17, o Mateus 17, o que diz lá? Não sei, mas se eu cantar uma música muito antiga, tipo 2 hambúrgueres, todo mundo decorou isso, não foi? Tu decora até o que tu não quer, às vezes tu tá em casa, aquele negócio da luz batendo na tua cabeça, fala, de onde eu aprendi isso? Entendeu? Porque você decora. Então elas passavam assim, enquanto amamentavam, iam cantando a canção de niná, salmos. Então por isso ele manda um recado, por isso o soldado fala, realmente esse era o Filho de Deus, porque ele entendeu. A mãe dele já contou essa história para ele. E Davi é o cara, para mim, um dos caras mais proféticos em relação a Jesus, porque tudo que ele faz, tudo que ele fala com Deus, mas ele envolve Jesus. Jesus, 500 e poucos anos, 600 anos, sei lá, depois que Jesus vem, e o cara já falava isso, né? Eu sempre falei aqui que eu gosto muito, tem um salmo que ele fala, nós estávamos aflitos, e na nossa angústia o Senhor nos pegou, acalmou a tempestade e nos levou até o outro lado. Cara, isso aconteceu quase 600 anos depois. Então o cara isso era profético, porque hoje em dia o cara fala, Deus, eu te amo, você é meu papai, e você fala que ele é profético. Falei isso aqui também com o pessoal de arte. Fala uma música profética, você vai cantar várias de adoração. Você vai cantar música com história do autor, com histórias da Bíblia. Tem gente que fala, Apocalipse, canta uma música com Apocalipse. Está escrito. Vai acontecer? Vai, mas João profetizou. João teve a visão. Mas o cantor não, ele pegou o texto e musicou. Entendeu? Então tudo é profético. Já brinquei com isso também. A pessoa chega num churrasco, pô, meu irmão, trouxe coca. É de Deus, é profético. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E tudo é profético. Então, Davi era profético. O cara falava de coisa que ainda ia acontecer. E as coisas aconteceram também, porque também o cara pode compor o que ele quiser. Vamos ver se vai acontecer. A profecia é real quando ela se cumpre. Né? Falei isso no pessoal de arte, música profética. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho. 1 ano antes foi composto isso. Acho que 2012 foi composto, 2011 foi lançado em 2012 o CD. E o que acontece? O cara morreu. Entendeu? E nem foi eles que tiveram a revelação. Foi um outro cara que estava com a mulher, começou a criar essas coisas, e veio uma parada e ele falou isso. E olha o que deu. Né? Não é culpa dele, lógico, mas isso foi uma profecia. Se tornou uma profecia. Então, quando a gente vai orar, o que acontece? Quando eu adoro e me conecto com Cristo, porque há um movimento de adoração nesse sentido, a gente conecta com Ele, aí a gente ora pelo que Deus quer e pelo que Deus mostra. Entende? A gente não sai orando por qualquer coisa. Mais na frente, a gente vai falar sobre listas de oração, sobre como orar, o que orar, mas nesse primeiro momento, para que a gente já comece a orar de uma forma mais organizada, a gente precisa entender que quando a gente vai orar, a gente tem que conectar com Deus. É como uma conversa, foi o que eu falei. Eu vou conversar com o Igor. E aí, Igor, tudo bem, Igor? Como é que você está, Igor? Poxa, eu fui para o trabalho ontem. Como é que você está, Igor? Tudo bem, Igor? Eu fui para o trabalho ontem. Como é que você está, Igor? Tudo bem, Igor? Essa é a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a minha comida. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor. Sabe, não desenvolve, virou um vício. Da mesma forma, eu preciso ouvir o que o Igor vai me dizer. É uma conversa.
Estou conversando com o Igor sobre negócio, a conversa vira para café, que ele gosta muito, vamos falar sobre café, depois vamos falar sobre futebol. A conversa acaba indo para um caminho que eu quero e que o Igor quer. Que também, Luciano, então vou orar pelo que eu não quero. Não, você vai orar pelas coisas que Deus quer. Deus quer que você ore. Agora, tem coisas que Deus quer que você ore. E tem coisas que você quer orar. Então, você se chega diante de Deus, conecta. Entendeu? Você não liga seu computador e ele sai abrindo qualquer página. Você tem que conectar e ir para direcionar as páginas que você quer. Agora, até nisso, eles vão tentando te levar para outro lugar, né? Então, Apocalipse 4, o livro o segundo livro mais musical da Bíblia, que tudo que os caras fazem rola música, diz assim: depois dessas coisas, olhei diante de mim e estava uma porta aberta no céu, e uma voz semelhante a uma trombeta que eu ouvi falando comigo anteriormente, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu subi, vou pular aqui, ao redor, no centro do trono, versículo 7. O primeiro ser vivente parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro ser vivente tinha um rosto que parecia humano, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas, repletas de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é Deus dos exércitos celestial, que era e que há de vir. Toda vez que esses seres viventes davam glória, honra, graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante dele, daquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, e o adoram. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: tu és digno, Adonai Elohim, de receber a glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, sim, por tua vontade elas foram criadas e vieram a existir. O que acontece aí? Oração, adoração. Reparem que quando fala assim, eles adoravam, o adorar deles, ajoelhavam e lançavam as coroas. E aí eles falam 4 coisas sobre Deus: que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é eterno e que Ele é o Criador de todas as coisas. Então a oração dos caras, dos anjos, dos 24 anciões, dos 4 seres, de todo mundo que está no céu, ela é organizada. É uma coisa que eu já falei também para o Ministério de Artes, de música principalmente. Cara, como é que eu vou compor uma música? Falar quem Deus é e o que Ele faz. Há espaço para o cara compor uma história dele, uma história da Bíblia. Geralmente uma história da Bíblia sem ser sobre Deus, por exemplo. Jacó segurou o anjo, por exemplo. Há espaço para fazer isso. Mas se eu quero adorá-lo, devolver algo a Deus, me conectar com Ele, a minha adoração, a minha música, a minha oração, precisa ter nela os atributos dele. Por isso eu vou me conectar. O que eu falei, o exemplo do Igor. Se eu chegar no Igor, der bom dia, e perguntar se ele tomou café hoje, acabou. Conversa para 4 horas, né, Igor? Porque ele gosta, ele bota lá, não sei quem já viu, ele posta os acessórios, a cafeteira dele que... entendeu? Que ele é mais apegado à cafeteira do que ao iPhone. Esse aí é. Então, assim, são coisas que ele gosta, que ele faz. A mesma coisa se eu vou orar e eu falo com Deus quem Ele é, o que Ele faz, eu consigo me conectar com Ele. Então, eles já ajoelham e falam: tu és santo, tu és poderoso, tu és eterno e tu és criador. Só aí, se você pegar só esses 4 atributos, você já ora, querido. Só nisso, tenta orar, e essa semana faz esse exercício, com essas 4 coisas, uma por vez, as 4, 2 delas, e tenta conectar isso com a situação que você quer orar. Entendeu? A velha história do crente: estão me perseguindo no meu trabalho, está difícil, tem um cara lá que... Senhor, tu és santo, velho. A tua santidade pode até estar incomodando o cara se ela estiver em você.
Tu és poderoso. Cara, Deus tem poder para tirar o cara de faxineiro a CEO. O problema não é Deus fazer isso, não é o poder de Deus. O problema é o coração do homem. Porque se ele faz isso, já era. Quem viu o Todo-Poderoso? Ele bota no automático para responder todas as orações. O que acontece com o mundo? Vira um caos, porque está todo mundo orando o que está segundo o seu coração. E ainda usa, que eu já vi, Senhor, todos os meus dias estão escritos para ti, então eu não serei cauda, eu serei cabeça. Está escrito lá, não. O que está escrito lá são os dias que Deus planejou para você. E às vezes você está querendo ser um grande empresário e Deus planejou você ir lá para o Nordeste, para o fim do Brasil, abrir poço artesiano na mão. Entendeu? Ele vai dar o recurso, ele vai prover, ele vai guardar. Por quê? Porque ele é santo, ele é poderoso, ele é eterno e ele é o criador de todas as coisas. Deus que criou a Europa, criou a Somália. Onde vocês querem ir? Entendeu? Então, eles começam com esses 4 atributos. E ainda fala assim, por tua vontade foram criadas todas as coisas e vieram a existir. Depois, a gente segue com a questão da música. Você vê que os 24 anciões se ajoelham e começam a orar. A lançar a coroa, a adorar, que também a adoração não é música, essa frase já é velha, mas aqui está bem claro que eles se ajoelham e lançam as coroas, e isso a Bíblia retrata como adoração. E aí, a partir disso, os anjos começam a cantar, e eles também começam a cantar e entram nessa música. Por que nós não separamos a música de adoração, de oração? Porque a música torna a oração mais agradável. Quantos aqui têm o costume de entrar no quarto, fechar a sua porta, que está na Bíblia, e colocar uma musiquinha e orar? Amém. 5 pessoas, de 35. Faça isso também. Exercício para essa semana. Quando você for orar, coloca uma musiquinha. Hoje tem uma facilidade. Hoje você tem YouTube e tem Google. Quero orar sobre enfermidade. Bota no Google, vem 300 versículos. As Bíblias online têm isso. Quem não sabe usar esse recurso, tem isso. Recurso. A Holy Bible, por exemplo, tem... a Oliver Tree, desculpa. A Oliver Tree, ela tem, ainda se você marca, Deus fala uma coisa contigo naquela hora, você segura ali, bota uma nota. Toda vez que você abrir naquele versículo, vai estar a notinha lá. Tipo rabiscado aqui. Então você tem um monte de mecanismo, tem no YouTube músicas para orar, só instrumental das músicas conhecidas, das antigas, dos hinos da harpa, aí é do teu gosto, entendeu? Então a gente faça isso, por quê? Porque a adoração, ou a música, né? Adoração não, a música, torna a oração mais agradável, torna a pregação mais agradável. Então é muito bom você usar isso, e isso já era usado em Apocalipse. Fala aí. Sim. E os salmos dizem, né? Já dá deixa. Tem que ser com a harpa. Mas o salmo já é música, né? Mas muitas das músicas que são os salmos são orações. Esse é um. Meu Deus, por que me desamparaste? Até quando estará distante de mim? Está rolando um som ali. Ele fala para tocar com tal. Ainda dá a dica do instrumento, com saltério, com não sei o quê, com instrumento de 10 cordas. Vai dizendo tudo ali. Então a gente não separa a música de oração por isso. Aí o Danilo falou sobre a Mirti Eduardes, que hoje é uma das líderes lá, é líder, né? Lá no IHOP. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente depois, não hoje, né? Na próxima aula a gente vai tentar botar um pouquinho para vocês verem. Organizar a oração é igual a sustentar. Por quê? Porque, perguntei aqui, algumas pessoas tinham esse conceito. Pô, mas se eu organizar... Também já passamos muito por isso, tá? Nessa estrada da vida. Eu lembro uma vez a gente falando sobre isso também, uma pessoa falou assim, eu não sou muito ligado a métodos e formas não, eu prefiro deixar. É por isso que a gente faz mal feito. A gente faz dança, teatro, pregação,
que mais? Música. Mal feito, porque a gente não quer organizar. Porque se organizar vai extinguir o espírito. Quem falou isso? Vai botar Deus numa caixinha. Eu não sou mais deixar fluir. Ai, vamos sentir a música. Aí dança fora do tempo, atua errado, né? Porque a gente acostumou com isso, irmãos. A verdade é essa. Estou falando das coisas técnicas, mas vamos falar de oração. A pessoa vem aqui fazer uma encenação e erra. Não existe isso. Não existe. Entendeu? É tarde, não quer organizar. Ontem eu fui no Teatro Village Mall. E aí eu fui ver o musical Cinderela. É 21h, querido. E é um monte de criança, todo mundo lá. A criança não tem sono, não é cansativo, não mora longe. Entendeu? Então, assim, o que as crianças estão fazendo lá? Tem criança de 3 anos, é uma fada. Não é só criança 7, 8, 10 anos, não. Mas está lá. Manda um comunicado para a gente ensaiar às 7 da manhã ou 10 da noite. O Projeto Vida Nova era ensaiar de 10, começava meia-noite. Meia-noite às 2. Ai, mas é muito tarde. Não, é cedo, porque aí o cara chega do trabalho, da faculdade, vai em casa, janta, dá um beijo na esposa, nos filhos e vai para o ensaio. É uma vez na semana. Então, a gente tem esse conceito que se organizar vai botar dentro da caixinha. Eu ouvi isso, e no dia que eu vi isso, eu falei, irmão, deixa rolar. Isso não, sabe, existem matas fechadas, que você vai com facão e abre um caminho. Agora, existe lugar, amigo, você vai na Florida da Tijuca, tem uma trilha lá, tu vai querer ir por dentro do mato, deixa ir pela trilha. Eu não vou ficar me metendo nisso, entrar em guerra que Deus não me chamou. Agora, se a gente organizar, é assim a oração. A gente quer orar por tudo e por todos numa única oração. Então, organizar é a mesma coisa que sustentar. Porque nem sempre a gente faz isso. O que acontece com os projetos da prefeitura? Eles sustentam, mas é desorganizado. Passa um tempo, acaba. Os caras que são contratados só vão lá para receber o dinheiro. Não é assim? Em comunidade tem um monte. Terceiro setor dá muito dinheiro. Mas vai lá ver se está funcionando. Tem coisa que deve estar no ofício da prefeitura que nem funciona, mas está sendo pago. Entendeu? Por quê? Porque a prefeitura sustenta. Dura o período que tem que durar, até porque tem que pagar. Mas ela não organiza. Então, organizar é um sinônimo de sustentar. Ou sinônimo não, desculpa, é a garantia de que aquilo vai ser sustentável. Foi o que eu falei, eu não conheço nenhum, talvez alguém consiga, mas você não consegue passar horas e horas. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sou O cara está suado já, fica 40 minutos, quem está ouvindo está estressado de ouvir aquilo, e ele está ali, já orou pelo cachorro dele, até pelo Afeganistão, já falou do anticristo, do touro, do não sei o quê, entendeu? E não é efetivo, porque isso não está organizado, que é o que chamam lá em Florianópolis do fogo organizado. Então a gente precisa se organizar nesse sentido. Para quê? Para que a gente tenha sustentabilidade. Cada dia, outra pergunta que eu vou fazer, eu falei que vocês podem ser sinceros aqui, tá? Como diz um grande pastor amigo meu, aqui não tem juiz nem fofoqueiro. Então a gente não vai, olha, o cara fez uma pergunta lá e tu tinha que ver. E nem vai falar assim, que pergunta? Porque às vezes a nossa dúvida, às vezes é uma coisa que você precisa saber e destravar isso. Mas eu pergunto a você, você tem costume de orar pelas mesmas coisas? Contrário, quem aqui começa a orar e hoje vai orar no almoço, pelo almoço, lógico. E a propósito, não abençoe a comida é uma bênção que Deus te deu, abençoa essa comida. Eu orava assim, depois eu entendi, Senhor, obrigado pela comida. E não façam orações muito longas antes do almoço, porque começa aquilo, amém, amém. O judeu acredita que a oração longa tira a mente do céu e coloca na mesa. Então tu está cheio de fome, o cara está orando meia hora, não rola. Eles oravam depois da comida. Depois da comida a gente faz o quê? Vou descansar meu almoço. Contrário, na última ceia, presta atenção na Bíblia, gente. A gente está lendo, mas não está prestando atenção. Eles ceiam e depois começa a cantar louvores. Entendeu? Então o período de louvor começou depois da comida. O cara quer cantar 15 músicas, orar 40 minutos, e tu lá, meu Deus, que não acaba.
É difícil, entendeu? Então, a gente faz isso. Mas quantos aqui vão orar? Hoje ora por uma coisa no almoço, amanhã ora por outra, depois ora por outra. Quem é assim? Quem já fez isso, pelo menos? Eu já fiz. Entendeu? E aí aí de repente você está indo orar, indo dormir, alguém posta no grupo, peguei Covid, né? Foi muito essa semana. Aí, orem por mim, aí você está orando, aí tu já vai incluir aquilo ali naquela hora, vai orar hoje à noite, na hora que chegou o zap, mas amanhã você já não vai mais orar. E você sabe que o cara vai ter que ficar 5 dias de repouso, e tudo pode acontecer nesses 5 dias. Então você vai orar só hoje, não vai orar os 5 dias. Não vai mandar um zap depois, perguntar se passou, se está tudo bem. Por quê? Porque a gente não é organizado. Então isso acontece muito. E a gente acaba, por também não organizar, não contabilizando ou não tendo as respostas de Deus. Porque Deus fala, não sei o que esse cara quer. Um dia, congresso de missões, ele está orando, Senhor, eu vou, me envia, eu estou aqui, eis-me aqui. No outro dia, ele está orando, Senhor, eu preciso de uma promoção nesse trabalho. Você quer ficar ou quer ir, querido? Decide aí. Por isso que tem que conectar, para saber o que Deus quer. Aí você vai orar por isso. Entendeu? Deus pode falar para você que você vai ser o maior empresário do Brasil. E você não tem R$1 na conta. Mas você vai orar por isso, vai se posicionar, e vai conectar com Deus nisso, e Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é poderoso, é santo, é eterno, e é o Criador de todas as coisas. Então acontece isso. Agora uma outra pergunta. Hoje vão ter bastante perguntas. Depois alguém vai se oferecer para ser exemplo, tá, gente? Tem gente, vocês que chegaram antes, não contem o que eu falei no comecinho, tá? Para deixar alguém que chegou depois, eu vou. Sabe aquele botino da... Luciano, eu vou. Deixa vir, não espanta não. Uma pergunta para vocês. O que é uma oração respondida? Completando a pergunta, alguém aqui já teve uma oração respondida? Vocês dois eu já sabia, né? Tá vendo? Vocês têm que aprender, cara. Vocês têm que aprender. Nosso problema é que depois que chegou o Neymar, a gente esqueceu do Tostão, Vavá. A senhora teve uma oração respondida? Pode falar sobre ela, não? Que isso, essa aqui, ó, na mesma hora, viu? Mas ela disse que teve colocou uma frase para Deus e minutos depois, um pedido, um clamor, e pouco tempo depois, minutos depois, né? Foi respondido. Mais alguém? A senhora? Que isso, tá vendo? Alguém não ouviu? Ela tinha estava enrolada e aí recebeu o salário, né? recebeu, e ela dá o dízimo do bruto, não do líquido, e ela decidiu, que tem aquela luta de eu não dou porque eu não tenho porque eu não dou, e ela deu. Em 3 meses apareceu um advogado que entrou em contato com ela, eles se conectaram e ele resolveu tudo para ela, que ela tinha uma pendência no INSS.
Isso é uma oração respondida. São orações respondidas, né? Eu, por exemplo, tenho a melhor oração que eu já fiz na minha vida. Foi quando eu estava solteiro. Primeiro eu disse para Deus que eu só ia namorar com quem eu fosse casar. E aí, porque a gente da antiga, né? O Júlio sabe. Vai para baile e tal, aquelas coisas todas, namora aqui, namora ali. E aí eu falei, eu só vou namorar com quem eu for casar. E aí eu fiquei quase 5 anos sozinho, sem ninguém. Eu não falava no telefone com menina, eu não abraçava, não pegava na mão, não chegava nem perto. Não saía junto. Uma amiga, vamos no cinema, porque não tem ninguém para ir comigo. Falei, pô, não vai dar não, estou com compromisso aí e tal. Eu fugia total. Apareceram 2 pessoas, uma que cheguei a orar, a outra não, a outra que ficou afim de mim, aí chegamos a trocar uma ideia, e ela entrava numa vibe de me abraçar, sabe qual é? Eu falei, tá igual o Carioca, tira a mão de mim, você não me conhece. Eu falava, não, eu falei pra ela, olha, eu não posso ser desleal com a mulher da minha mocidade, porque se não for você é a esposa de alguém. E a minha esposa pode estar aí em qualquer lugar por aí, né? E eu não gostaria que ela me visse abraçado com quem não é minha esposa. Isso é surreal, tá? Vou resumir, mas isso é surreal porque 2 anos antes de eu casar com a Nadjane, ela ganhou uma camisa da irmã dela que tinha uma bateria na frente. Entendeu? E aí vocês vão entender porque é a questão da oração. Aí eu fiz uma oração, a oração mais respondida do Luciano. Falei, Deus, estava orando, falei, Deus, eu já estava aí uns 4 anos sozinho. Uns 4 anos sozinho. Falei, Deus. Aí eu fui tomar café com uma amiga minha, uma amiga já mais velha que eu, a irmã dela, o cunhado dela, uma galera assim, a gente foi tomar um café, e essa amiga minha, que era sempre foi uma referência assim, de intercessão, de oração e tal, começou a me explicar. Ela falou, olha, no mundo as pessoas transam, depois elas se gostam, e depois elas casam e batizam até o filhinho na igreja. Ou então leva para o padre e tal. Porque eles vão do físico, sentimental ao espiritual. Com Deus é o contrário. Primeiro você vai ver se bate no espiritual. Depois você vai gostar e vai se apegando cada vez mais. Até você chegar no físico, que você acha que é depois do casamento. Mas, na verdade, como você se comporta com a sua namorada, já está contando como físico. Entendeu? Porque, sobe nesse parente, porque a maioria dos casais que falham nisso no namoro, você pode olhar que depois que casa é muito difícil fluir. Por quê? Tem que fazer um retrabalho. É quase que uma purificação. Não manteve a santidade, Deus não vai casar e botar para fluir. Porque tem uma frase que a Nadiane sempre fala, não existe unção para o casamento. Eu vou casar, você vai casar, vai receber uma nova unção. Não vai. Você tem que ter unção e a pessoa que você vai casar tem que ter unção. Aí você casa, se você tem 100, ela tem 100, é 200%. Por isso você vê casal que, normalmente, uma pessoa manifesta na característica do outro. Entendeu? Como? A gente tem um amigo, o Daniel conhece, coisa também, o Ricardo e a Glaucia. Ele sempre foi diretorzão de banco e ela bailarina profissional, líder do Ministério de Dança. Eles faziam um congresso de dança, cara, em determinados momentos, ele começava a dançar, velho. E com técnica, do nada. Unção dela. Entendeu? A mesma coisa. O pastor é muito profético, é muito mais da ação. A pastora é muito mais mestral, é muito mais do ensino. Como que a gente vai trabalhar os processos na igreja? A pastora, não sei quantos aqui fazem parte de algum ministério, lideram algum ministério, você recebe o PDFzinho, você recebe uma escalinha, você recebe tudo certinho. Mas, quando ele vem dar uma reunião, igual ele deu para a gente segunda-feira, igual deu para os PGs, ele vai e faz tudo certinho. Acaba até cedo. Foi, quarta-feira, pum, 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 pum. Isso é a unção dela que está nele. Porque quando você casa, meu amigo, é uma só carne. Por que é o contrário? Pô, esse cara é uma bênção na igreja, né? Aí casou, sumiu. Analisa a vida do... Estou dando um monte de dica aí, vocês vão ficar analisando os outros. Mas é verdade. Quem já ouviu isso? Essa menina era uma bênção, cantava, ministrava, rodava, pulava, descia no tecido. Casou.
Porque o cara é fraco, irmão. Casar 100% com 30%, com 20%, ela ficou 60%. E é mais fácil ela chegar nos 20 e ficar 10 para cada um. Entendeu? Então eu falei assim, Deus, eu quero... Aí ela falou isso para mim, eu falei, eu quero ver uma pessoa espiritual. Eu falei assim, Deus, eu quero casar com uma pessoa que seja... Vocês vão rir. Que seja preta, bonita e do ministério. Casei com a Nadiane. Precisa explicar que Deus respondeu ou não? Então, a oração respondida faz muito bem para a gente. Por quê? Porque quando a gente consegue conectar o que Deus quer com aquilo, porque Deus sabe o que é bom para nós também. Quando aquilo que Deus quer, fechou. Então, a gente é do ministério. A primeira vez que eu posso dizer que meus olhos brilharam foi quando eu vi ela ministrar, e a gente não era namorado, tinha conhecido só. E aí foi. Ela consegue ensinar, falar melhor que eu, e isso passou para mim. Eu tenho mais a questão da ação, da percepção e tudo mais, isso passa para ela. Então, aí você consegue operar. Agora, se você fizer... É o que o pastor fala, eu acho que isso até pode entrar, depois passar para o pastor, com a questão do jugo desigual, que ele tem falado, jugo desigual dentro da igreja. Por que o jugo é desigual? Porque um tem 100 e outro tem 40. Vai ficar com 70. Está pronto para viver com 70? Vai na fé. Mas não reclama que eu era tão ativo, mas a minha mulher, sabe, né, pastor, ela não quer vir. Eu era tão ativa, mas meu marido. Já era. Como diz o pastor, chupa essa manga até o final. Quase no fim já, cara, vai dar 10 horas, tem que terminar. Então, oração respondida. Oração surgiu, onde surgiu em Apocalipse, o desenvolvimento e a Assembleia. Oração já surgiu lá no Éden. Só que Apocalipse revela que já no céu já tinha. Então, Apocalipse mostra o final das coisas e tudo mais, mas mostra também o ambiente do céu. Então, não é moda a arpitaça, falar de oração, não é moda, porque Apocalipse, os caras já estão fazendo isso o tempo todo. Quando você vê santo, 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 e engane-se você, tá? Que eu já ouvi isso também, mas no céu, isso foi ímpio. No céu vai ser chatão, só fica falando santo, santo, santo. Eu falei, você nunca leu Apocalipse? Porque cada hora que acontece uma coisa, no final dos tempos, os caras têm uma música. Imagina os caras estando lá 24 horas por dia. Eu conheço um cara que fez um instrumento, ele dormiu, sonhou com um instrumento. Ele sonhou com um instrumento, ele acordou e tinha uma afinação diferente. Ele pegou o violão, afinou diferente da afinação que ele viu e compôs uma música. Depois ele pegou esse violão com essa afinação, deu na mão do amigo nosso, guitarrista há mais de 20 anos. O cara não conseguia tocar nada. Cara, aqui não dá para sair nada. Nem um atirei o pau, nem um parabéns você tocava. E ele falou, eu sei como é o instrumento. Ele desenhou o instrumento. Falou, um dia eu vou mandar um luthier fazer isso. Porque eu acredito que no céu tem salas e salas e salas de instrumentos que ainda não chegou ao coração do homem para que ele faça. E talvez nem chegue, porque tem um som que é só para lá. Então, isso não é moda. As assembleias já faziam isso há muito tempo, que agora a gente pode até usar o nome, e é bom que a gente evolua. Mas sala de oração, intercessão e adoração já existe há muito tempo. Era uma pessoa com pandeiro e um monte ajoelhado, orando, fritando. E essas pessoas são organizadas, por isso elas têm histórias de 20 anos orei pelo meu marido, ele se converteu. 10 anos orei pelo meu filho, ele saiu das drogas. 15 anos orei por fulano e ele saiu do tráfico. Por isso que tem essas histórias, porque eles são organizados, eles mantêm, eles são constantes. Então, a sustentabilidade, entende? E aí, Apocalipse mostra muito isso, nós estamos só desenvolvendo. Vou falar rapidinho a diferença da oração e da intercessão. O Danilo falou muito da intercessão. Então, o Danilo falou isso, a intercessão é você se colocar entre os dois pontos. A oração não, a oração você fala com Deus, Deus fala contigo, mas os pontos são levados a Ele. Você coloca a mão de Deus sobre uma situação. Então, tem uma situação ali, eu oro, eu coloco a mão de Deus sobre a situação. Agora eu vou interceder, eu me coloco entre Deus e essa situação. Aí a coisa é muito mais pesada. Porque em intercessão é possível você sentir até a dor. É possível você sentir inúmeras manifestações no seu corpo físico. Por quê? Porque você está entre aquela situação. Então, tudo que for relacionado àquela situação, de Deus ou não, vai vir até você.
As pessoas acham que é brincadeira, eu estou intercedendo. Não, você pode estar orando. Intercedendo é uma fritação só e é perigosíssimo. Por isso, interceder tem que ter consciência. E dá trabalho, porque você se colocar entre uma situação é meter a colher mesmo. Então é diferente. As pessoas acham que é a mesma coisa. E eu vou dar, para terminar, alguns tipos de intercessão e a gente termina. Então, oração é quando você consegue tocar em quem você está dirigindo ela. Por que os caras com Elias, os profetas de Baal, não conseguiram o resultado? Porque eles não conseguiam tocar aqueles deuses. Por que eles não tocavam aqueles deuses? Porque eles têm boca, mas não falam. Então, os deuses não responderam, uma conversa com a parede. E aí eles tentam se cortar, tentam fazer um monte de coisa, mas não dá certo. Com Deus não precisa nada disso. Ele fala, cara, foi aberto o acesso. A gente aqui não usa. Então, quando você vai orar, o que acontece? Você fecha o olho, vem um monte de pensamento acelerado. E outra coisa, por que quando você ajoelha para orar, você começa a orar desembestadamente? Senhor, abençoa minha mãe, meu pai, minha casa, sei com essa família, esse terreno, essa pessoa, aquela empresa. Porque você está com o pensamento acelerado. Toda vez que seu pensamento está acelerado, você começa a falar um monte de coisa. E falar um monte de coisa também é para não dar brecha para outra pessoa falar. Porque se você está disposto a orar por aquelas coisas todas lá, 1 milhão de coisas, e Deus fala, não é nada disso, nem todos têm coragem, caráter, percepção espiritual para topar o que Deus quer. Já dizia a Baby do Brasil, o evangelho é para casca grossa. E tem muito nego frouxo no evangelho. Então não topa. Então a gente desembesta de falar, como diz o pastor, vem desenho do pica-pau, vem um monte de coisa na cabeça, e tu se embola, tá orando por uma coisa, tu esquece no meio, pega no sono, dá dor de cabeça, dá tudo, começa a bocejar. Então a gente faz isso por quê? Porque quando a gente fecha o olho, o fechar o olho é justamente para concentração. Entendeu? Só que também é possível você se concentrar com o olho aberto. Por isso não tem jeito certo. Tem que orar de olho. Gente, fecha seus olhos. Pode começar a orar aqui normal. Entendeu? E quando você está em intercessão, ou oração em evangelismo, essas coisas, tem que ser de olho aberto. Vai orar de olho fechado aí. Na rua. Eu fiz carnaval, querido. Eu fiz madrugada do carinho, eu fiz carnaval na Sapucaí. É orando de olho aberto. Filho. E às vezes tá orando de olho aberto, passa um negócio. É muito louco, filho. Tá orando de olho aberto, o cara tá assim, ó. Eu já vi a menina que estava olhando de olho fechado, ela estava aqui orando de olho fechado. Quando ela abriu o olho, tinha um cara assim, ó. Eu falei, fica de olho fechado. Sorte que tu não tomou um beijo na boca. Entende? É igual os ministros, né? Chega aqui. Mano, o cara tá endemoniado ali, lança um sapato. Aqui, ó, estou ministrando. Pá, igreja, como é que vocês estão? Deus é lindo, queremos o teu... Opa! Tá repreendido, mano. Tem que estar ligado. Tá maluco, cara? Nego viaja. Então você tem que vencer concentração, ansiedade, condenação, impaciência. A gente não consegue se concentrar. E hoje em dia, com a internet, com o telefone apitando toda hora, a gente não concentra em mais nada. A gente está almoçando e um amigo meu, um jornalista, postou um vídeo, aquele Maurício Menezes, falou, rapaz, vocês não vão me enlouquecer não, que ele está com os vídeos assim, né? Agora você vê, o cara está almoçando e mexendo o café e olhando ali, o café já derramou e ele está ali. O que está esperando chegar ali? Aí está ali o tempo todo, passando aquilo para cima e para baixo. E é verdade, a gente tem que vencer a concentração para orar. Vencer a ansiedade, porque a ansiedade do momento e a continuidade, porque você ora por aquilo ali e depois você esquece que você é ansioso e está orando por outras coisas. Continua orando, permanece firmes e constantes. A condenação, porque você acha que você não é digno de orar. Por que a gente não mete a cara para orar pela política, mas mete a cara para ficar fazendo postagem a favor ou contra o governo? Porque a gente a gente é governado por esse espírito de condenação. Mete a cara, cai para dentro, ora. Nós podemos mudar a cidade, a nação, sim. Mas temos essa questão, mas eu sou só uma areinha no mar. É uma areinha mesmo que Deus quer. Senão não falava que a fé com o tamanho do grão de mostarda mudaria um monte. Então a gente tem que vencer condenação também. E vencer a impaciência.
Porque ora hoje, amanhã já não ora mais, ora durante quando vai dormir, aí pega no sono. Não vai orar antes, bem antes de dormir, bem antes do sono chegar, só vai orar na hora que vai dormir. Não sobe para orar ou desce, só vai para o quarto para orar e depois volta para ver o seu filme. Primeiro vê o filme, primeiro vê tudo. Não tem mais nada, não tem mais o Jô, né? Que era 11h30, mas entrava 2 da manhã quase. Quando acabava, tu ia orar. Entendeu? Então, a gente tem essa questão da impaciência. E aí terminamos falando que Paulo orienta as igrejas a orarem em todo tempo, sem cessar, não desistir e não sair agindo. Paulo fala isso, não saiam fazendo as coisas por intermédio de vocês, por mão humana. Paulo vai falar muito sobre isso. Jesus fala isso. Jesus, para escolher os 12, passa a noite orando. Uma noite inteira orando. É gente que está concentrado, sem ansiedade, sem condenação e paciente para escolher os 12. Dizem alguns judeus e alguns estudos que tinham ali em torno de 120 a 140 pessoas para ser escolhido. Eram discípulos de Jesus, gente amada, preciosa, top. Mas ele ora para escolher os 12. Tanto que mesmo depois que ele caminha com os 12, passa lá, chama os caras, né, sob a direção de Deus, ainda anda essa galera com ele. Mais de 120 pessoas continuam andando com ele. Então, durante 5 anos, a igreja só orou. E no capítulo 6 de Atos, ela cresceu e aí deu até problema. Por isso também divide a galera de 2 em 2, para não ter mais problemas. Eles oravam e tudo girava em torno da oração. Então, quando Jesus manda eles ficarem lá, até o dia que desce Pentecostes, passam anos eles orando. A gente lê o texto de um versículo para o outro, é um segundo. Mas na Bíblia nem tudo aconteceu rapidamente. Ela levou 3 meses, ela levou minutos. Tem gente que levou 10 anos, 20 anos. Entendeu? Quando a Bíblia fala assim, e se passaram gerações. Cara, geração é 40 anos. Davi foi consagrado num dia, foi ser rei na outra semana? Não. Aproximadamente 14 anos. O cara chega aqui, eu quero orar. Pelo quê? Estou orando pela minha mãe. Pergunta ele daqui a 2 meses. Está anotado. O que Deus falou nesses 2 meses? O que sua mãe fez? O que mudou na sua mãe? O que aconteceu? O cara já não sabe mais, já está orando para uma namorada. Entendeu? Já mudou a cabeça. E eu termino com os exemplos de intercessão, porque depois, né, cadê o Danilo? Depois a gente volta com a questão de oração, vamos falar mais de harpa e taça. O Danilo falou muito do Pai Nosso, então ele começa falando do Pai Nosso. Intimidade, conexão, venha a nós o seu reino, nossas ações, sobre a ação dos céus, sobre as nossas ações e sobre as pessoas, seja feita a sua vontade. Não nos deixei, mas livrai-nos do mal, ação dos céus sobre o maligno e sobre a guerra. Pois teu é o reino, ação dos céus sobre tudo. Ou seja, a ação dele, a ação de quem é o dono e governa todas as coisas. Depois, pelas necessidades uns do outro, a minha dívida, a dívida dele, pela missão, visão e o ministério, por todos os homens, por teu reino, agora acabou, pelo mundo e pelo pecado. Intercessão não está ligada a pecado. Intercessão é ocupar um lugar e não é guerrear. A gente acha que o cara está fazendo uma oração muito quente, a gente acha que esse cara está intercedendo. Não, ele está orando. Pode-se estar até guerreando, mas não é intercessão. Intercessão, Danilo falou, está entre um ponto e outro. Não, pode haver? Pode, mas não quer dizer que eu vou interceder, que eu vou brigar com Deus, eu determino, essa situação sai. Não, depois a gente vai falar sobre isso também. Os tipos de orações que os apóstolos faziam, que Jesus fazia, que esses caras em Apocalipse fazem até hoje. Intercessão é o meio pelo qual Deus influencia a terra e os homens. Já falamos isso também. Se um homem teve poder para estragar tudo, abrindo a porta errada, o homem também tem o poder para restaurar tudo, através da porta certa. Aí está mais ligado à intercessão. Quando o cara se coloca entre os pontos, intercede por uma situação, de fato ali, ele tem poder para mudar aquela situação. Mudar até uma cidade e até uma nação. Assim foi com os avivamentos. Então, os tipos de intercessão. Semana que vem, o Danilo vai falar, na última eu devo falar mais sobre harpa e taça, sobre os modelos como orar, sobre lista de oração, que é importante termos,
Eu vou falar mais sobre isso. Vou falar também sobre uma coisa que eu ia falar hoje, mas eu acabei pulando, que é sobre os Espíritos de Deus. Então, quando você vai orar, você se conecta com Deus, é preciso você entender essas coisas, porque você pode precisar orar direcionado a uma coisa certa em Deus. Porque a gente só conhece o Espírito Santo, né? Que é o Espírito do Santo, o Ruá-Ra. O Ra é o do Santo. Ruá-Ra-Kodesh. Então é o Espírito de Deus. Deus tem o Espírito dele. E ele tem mais 6 Espíritos. Então são 7. E esses Espíritos podem ser necessário que você ore baseado em algum deles. Isso é uma coisa mais pesada, mas vocês vão entender. Tá tanto em Apocalipse, quanto em Jeremias. Isaías, desculpa. Ele fala muito sobre isso. Descerá sobre você, babá. Depois ele vai falando sobre os espíritos que estariam sobre Jesus. E Jesus age de diversas formas diferentes. Por quê? Baseado nessas coisas. Então a gente tem muita ferramenta. É como se você tivesse uma caixa cheia de ferramenta top e você só fica de alicate. Apertar parafuso, alicate. Coisar o fio, alicate. Só fica com um alicatezinho. Nem aquele canivete inglês que tem de tudo você pega. Então vamos lá. Tipo de intercessão. Vou falar 6 tipos rapidinho. Noé, intercessão construtiva. Ou seja, ele trabalha para que tudo que Deus havia criado não se perdesse. Então ele ajudou a preservar a criação. Noé, em Abraão a gente vai ver isso, mas Noé, ele ora para que seja salva a cidade, para que seja salvo o povo. Mas não acontece. Então ele começa a interceder, ele se conecta ali com Deus, e aí é o que eu falei, em conectado com Deus, ele não fica mais orando para que os pecados da nação, blá, blá, blá. Ele começa a entrar no propósito que Deus tinha para ele. E aí ele constrói a arca, durou 100 anos para construir. E ele coloca a família dele e ele salva. Ah, Noé salvou a cidade? Não. Salvou a nação? Não. Salvou o mundo? Salvou. Não, mas não salvou, Luciano, morreu todo mundo. Não, ele salvou. Salvou com o que Deus mandou ele salvar. Porque às vezes também você quer salvar o que não é para salvar. Tá? Cuidado. Intercessão de Abraão é uma intercessão territorial. Em Gênesis 18 e Ezequiel 48 fala isso. Eles eram ricos e achavam que poderiam fazer tudo. Até que o cheiro... existe um momento na terra, e em vários lugares da terra, que o próprio pecado, o próprio pecado, ele mesmo volta, ele mesmo repulsa. Tá? É como se você começasse a jogar copo, papel, um monte de coisa no seu vaso. Uma hora vai voltar. Então a própria terra, ela devolve isso, ela repulsa, porque ela não foi criada para isso. Então ela está fora do mecanismo. Como entrar uma farpa no seu dedo. Não dá nada, você nem vê. Daqui a pouco seu dedo está inchado, porque o organismo está tentando botar para fora. Entendeu? Por isso também, nós precisamos ser uma igreja madura. Por quê? Porque o primeiro cara que chegar e falar uma besteira, você é um corpo vivo. Ele vai ser uma farpa, você vai botar para fora. Aí a gente deixa de ficar vendo mensagem de YouTube, coach e não sei quem, e o cara que fala frase bonita, que é bonito. E tem isso também, né? O cara é pintosão, bonitão, e Deus está falando, sabe o que muda na sua vida? Aí começa a falar coisas prontas. Ah, isso aí é um saco, é história, você nem conhece a vida dele. Tem um bonitão aí que, quebrando pau direto aí fora, mas ele sabe tudo sobre a Bíblia, te traz uma palavra, você se sente confortável. Na verdade, você está sendo atraído pela aparência dele. Entendeu? A Sprite enganou todo mundo, imagem não é nada. Mentira. Aliás, talvez ela tivesse razão, porque a gente vai pela imagem e tal, e o mundo trabalha só com imagem. Agora, se você tivesse sede por Deus, aí sim, sede é tudo. Entendeu? Então, Abraão faz essa intercessão territorial. Por que Abraão para de interceder quando fala assim, Deus, se tiver 10, Deus fala, se tiver 10, eu salvo. Aí a conversa vai embora. A de Abraão se retira. Por quê? Vocês sabem disso? Não. Porque o judeu sabe que também a gente tem esse preconceito. Não vou estudar, vai virar judeu, meu filho, botou a bandeira, não sei o quê. Não, é conhecer a cultura, o negócio do lugar. Se não, sabe o que a igreja de vez em quando parece? Parece o Stevie Wonder tocando samba em Copacabana. Quem viu? Você abusou. Cara, pega qualquer moleque aqui na esquina e bota para cantar essa música, tocar um samba lá, vai fazer melhor que ele. Por quê? Porque não é a cultura dele.
Então, os judeus, a gente tem que entender isso, eles sabem que até 10 pessoas, mais de 10 pessoas, Deus salva o lugar e as pessoas. Menos de 10, Deus destrói o lugar e tira as pessoas. Por isso, quando chega em 10, ele para. Por quê? A casa de Ló, depois eu vou pegar para vocês, mas tinha aproximadamente 8 pessoas. Era ele, a mulher, as filhas e acho que os genros. Tinha 8 pessoas. Entendeu? Noé a mesma coisa. Noé, a mulher, as filhas, né? Os filhos e as noras. Noé, a mulher, os filhos e as noras. 6 pessoas. Deus destrói o mundo e salva eles. E a mesma coisa Sodoma e Gomorra. Passa Serol e tira só Ló. Se tivesse 20 justos, Deus, se tiver 20. Se tiver 20, por amor dos 20, eu salvo. Isso é uma questão cultural. E a gente não entendeu. Então, mas por que parou? Se tiver 1, onde tiver 2 ou 3 ali, estarei eu. Tá, estarei eu, mas não quer dizer que eu vou salvar o lugar. Eu posso tirar até os 2 ou 3. Por isso você vê a história de chinês escondido e tal. Entendeu? Intercessão de Jó é uma intercessão por si só, pelo seu chamado e pelo ministério. Então, é como ver Deus agir na sua vida, mudando a visão de como Deus funciona e como você precisa corresponder a isso, pois ele tinha tudo e orava. Jó orava depois de cada festa, porque ele poderia ter pecado na festa. Mas ele fala depois o quê? Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Ele era o cara organizado, mas dentro da organização ele não achou o fogo. São os caras aí, poeta e não sei o quê, eles são muito organizados. Toda semana tem uma postagem, vídeo novo, mas não tem fogo. Então Jó passa por a situação toda. Por quê? E por que ele passa? Porque ele era um cara constante. Mesmo ele falando, eu não só te conhecia de ouvir falar, mas mesmo ouvindo falar, ele continuava se mantendo firme em oração. Ele buscava o Senhor. E aí Deus responde a oração dele terrivelmente, mas ele é salvo. E ele entende quem é Deus. Samuel, a antepenúltima, é uma intercessão contra saqueadores. Em 1 Samuel 7,3, Samuel orienta a todos a intercederem contra os saqueadores, mas antes ele determina que é preciso o arrependimento. Sem arrependimento, seremos roubados. Penúltima, a intercessão de Daniel. É uma intercessão sobre propósito. Ou seja, Daniel intercede por um propósito. Daniel descobre que Deus deu uma palavra e que já se passou 70 anos que a palavra não se cumpre. Daniel aí se coloca no meio dessa situação. A palavra e Deus. Na última aula, ou na aula que vem, talvez o Danilo fale, a gente vai mostrar que não é Deus, eu determino, o Senhor falou, vai cumprir. Cuidado. Hoje eu vi alguém postar alguma coisa assim também, a música do Marquinhos Gomes, né? Não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. A música tem nada a ver. Agora, você ter promessas que se cumprem, independente, são coisas diferentes. Entendeu? Às vezes Deus leva a pessoa e o legado dela continua. Às vezes Deus não leva a pessoa e o legado dela vai continuar do mesmo jeito. Então, Daniel entende isso, ele não fica brigando. Deus falou, vai ter que cumprir, não vou morrer enquanto a promessa não cumprir. Não, ele começa a orar por aquele propósito e aí você lê o livro de Daniel. E a última é Jesus, que é uma intercessão de sustento. Ou seja, ele move a intercessão que move tudo. Hebreus 7:25. Jesus intercede por todos que se achegarem a ele. Ou seja, seria que cada vez que você fosse orar ou interceder numa situação, o próprio Cristo mostra para Deus a mão dele furada. Está orando ali, é por isso aqui. A frase está na moda, é sobre isso. Toda vez que você intercede, entra numa situação, por isso que você não briga. Porque há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, o nosso intercessor, o próprio Espírito. Então tem muita coisa lá em cima já funcionando. É você que tem que funcionar para que essas coisas se alinhem. E aí é como se toda vez que você fosse interceder entre uma situação e outra, Jesus postasse. É sobre isso. Botasse no story dele, olha, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Entendeu? Então, essa intercessão, ela sustenta todas as coisas, é de Jesus. Ele ora em João capítulo 17, ele ora várias vezes falando, Senhor, a todos aqueles que vão se chegar. Ele ora até pelos caras que não se converteram ainda. Perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus não veio conquistar nada para ele. Ele veio em favor de todos os homens e o propósito era a redenção.
E o Espírito não acusa, ele convence. Em Oséias ele diz: vinde e arrazoemos, conversemos, vamos falar sobre como você está agindo. Então, você está orando sobre uma determinada coisa, o Espírito não vem e fala, está orando, está errado, porque a gente faz isso. O Espírito, ele te convence, ele vem, em Oséias fala isso, vinde e arrazoemos. Se você sentar para conversar com Deus, com o Espírito ali intermediando a coisa, ele vai te mostrar para onde ir. Você vai falar assim, já teve isso, você estava orando e falou assim, ai Deus, apaga essa daí, não era isso. Aí volta lá, oi Deus, sou eu de novo. Então, aquilo que eu estava orando, nada a ver. Sabe, porque, cara, se você orar por uma coisa e fizer aquilo que eu falei no começo, e agir, e aí der errado, cara, foi você, vai dar errado mesmo. Então, precisa entender isso, o Espírito te convence. Então, a intercessão do Espírito para o Filho é quando o Espírito ocupa uma posição entre nós para nos levar a Cristo. Romanos fala isso, aquele que são dos corações. E terminamos na hora do culto. Então, depois, nas próximas, a gente vai entrar nessa questão da música, que eu sei que a maioria de vocês não são músicos, vai entrar com a música, a intercessão, lista de oração, os modelos de oração, como orar, como fazer, a gente vai entrar mais no prático. Não peguei nem o pessoal por exemplo, eu ia chamar alguém para orar, aí depois a gente dá uma... Mas já foi. Queria que vocês ficassem de pé. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Alguém tem alguma pergunta? Não? Ficou claro? Vamos orar mais? É bom, cara, se esclarecer, porque tem muita coisa que a gente faz porque alguém falou que é para fazer. Entendeu? A gente não pode ser uma igreja Viaduto dos Cabritos. Não. O nome é Viaduto Oscar de Brito. Só que a gente quer fazer rápido, é ansioso, os cabritos, Viaduto dos Cabritos. E aí foi. Entendeu? Oi? Tem um monte de coisa que a gente faz porque os outros fazem. É assim. Amanhã é dia de branco. O pessoal do mimimi, não, é racismo. Não, os caras tinham que ir de branco, de terno branco. Aí os macumbeiros, hoje em dia, os espíritas mesmo, toda sexta vão de branco. Mas era todo dia nas empresas. Quem era empresa assim, funcionário e tal, gerente, diretor, tinha que ir. Então a gente vai fazendo as coisas porque os outros foi falando. Leite com manga, essas coisas assim. E na igreja é a mesma coisa. Então a gente acostuma a não orar. Aí fica essa febre de gente, não aqui, nas outras igrejas que eu passei. Ai, pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Ai, não, cara, ora. E é claro que haverão situações, pastor, vamos orar juntos por essa situação. Sabe, pastor, estou com a situação assim. Aí o pastor, vamos orar, irmão. Vamos, mas você já está orando também. Entendeu? Porque o Espírito vai falar contigo. Por isso que pastor não é para decidir, é para te orientar. Mas as pessoas querem a decisão. Por quê? Porque não ouve Deus. Então alguém tem que ouvir por mim. Se a gente fizer isso, a gente facilita o trabalho pastoral. Entendeu? Por quê? Porque é uma igreja que ora. E outra coisa, vira um corpo vivo. Esse organismo vivo, ele exclui tudo aquilo que não faz parte dele. Então a gente vai ter menos problemas com quedas, menos problemas com financeiros, menos problemas com tudo, porque a gente vai começar a crescer da forma certa. Só que o nego vai lançando qualquer tipo de fermento e a gente acha que, não, a gente vai inchando. Né? Você ora, irmão? Eu oro. Quando? Em que lugar? Qual o lugar da sua casa que você ora? Quando que você ora? Pelo que você ora? E quais as respostas você teve de oração? Quais as respostas você teve em 2021? Não, eu oro todo tempo. Eu estou no ônibus, estou orando. Eu estou no carro, estou orando. Eu estou na rua, estou orando. Meu Deus. Aí tu dá... Ora aqui então. Eu não ora. Entendeu? Eu já falei isso e termino com isso. E não é uma acusação, porque eu quero que o Espírito convença. Mas vai para casa pensando assim, eu oro? Ou eu faço as minhas preces? Pego o tercinho e vai embora. Sim, eu abençoe esse alimento. Eu oro? Oro. Então ora aqui. Eu? Não ora. Entende? Aí a gente fica admirando quem ora. Porque a gente não ora. Entendeu? Dá o microfone para a pastora Vivi. Ela ora. Aí ela chega aqui e pá, aí tu fica, caraca. Aí tem uma mulher lá na igreja que ora pra caramba, vocês têm que ver quando ela ora. É capaz de tu fazer um culto, falar, abre pra mim o culto.
Ela orar. E já falei isso também. Tu vai na festa do filho do cara, ele quer que o pastor ore. Quem tinha que orar era ele, mano. Porque ele conhece os convidados todos, ele tinha que dar uma palavra para todo mundo. Aquele cunhado chato, que vai lá só para comer, para ficar pedindo dinheiro emprestado. Aquele tiozão da pavê para comer. E aí, sabe, é ele que tinha que dar uma palavra, porque o cara conhece ele. Fala, pô, mano, esse cara fala isso? Esse cara viveu isso esse ano para chegar nessa festa aqui? Esse cara não tinha um recurso, Deus... não, eu vou... Aí ele vai começar a ir mais lá na sua casa. Porque ele não vai, o teu tio, o teu primo, tua tia, tua irmã, a cunhada, eles não vão vir, cara, no gabinete do pastor, não. Eles vão na tua sala lá, senta lá, tu chega lá, a cunhada está lá, aí tem as cunhadas sem noção, chega lá toda à vontade. Tem essas coisas. Quem resolve isso? É o cara que ora, é o dono da casa. Entendeu? Vamos orar falando nisso. Alguém quer orar? Pô, ninguém se candidata. A gente não vai analisar não, gente, porque eu ainda não falei como orar, os tipos, vai falar depois. Mas vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos por cada um aqui, Senhor, agradecemos porque o Senhor tem levantado e despertado uma igreja, Pai. A prova disso é cada um que está aqui, porque cada um aqui, eu sei que serão pessoas que vão te buscar mais, orar mais. Só o fato de acordarem cedo, estarem aqui, já mostra o coração. E a partir disso, Senhor, eu quero que o Senhor agora mesmo comece a impactar as casas, as famílias, o bairro, a vila, o prédio, o condomínio onde moram, Pai. Que a partir da oração dos nossos irmãos, vidas sejam salvas. Pai, novos PGs podem ser abertos nesses lugares, porque vidas, vizinhos se converterão. Nós te damos graça por isso, por essa manhã, e porque o teu Espírito tem impulsionado pessoas, Pai. Foi o teu próprio Espírito que trouxe cada um aqui, e que nós possamos crescer no jejum e em oração, para que o Senhor atenda, Deus, para que o Senhor desça dos céus, sare a nossa terra e ouça as nossas orações. Te damos graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.